Veneziano Vital do Rego, que está aqui em linha conosco, é senador e é o primeiro vice-presidente do Senado Federal. Ele já foi vereador e prefeito de Campina Grande por 2 mandatos consecutivos, deputado federal pela Paraíba e atualmente é senador pelo estado da Paraíba. Eu já estou em linha com o senador Veneziano Vital. Senador, muito obrigado por atender ao nosso convite e fica aberto para as suas considerações iniciais. Primeiro, abraçá-los, agradecendo a oportunidade desse momento que para mim sempre é motivo de alegria em falar com o nosso povo sertanejo a partir da nossa Patos, demais outros municípios que fidelizam a competente programação da Espinharas, rádio que tem tanta história. Então, obrigado pelo convite, fico ao seu dispor, ao dispor dos nossos companheiros. Senador, a Câmara dos Deputados aprovou, depois de muita luta, de muita resistência, inclusive da sociedade mobilizada, o fim da escala 6x1. E o projeto agora seguiu para o Senado, mas no Senado sofreu aí uma outra intervenção com relação a senadores aliados a Flávio Bolsonaro, inclusive propondo o fim da CLT e criando a escala 7x0. O que é que precisa ser esclarecido, senador, sobre essa movimentação que é uma expectativa muito grande para os milhões de trabalhadores do Brasil, mas que agora está no Senado com esse imbróglio? Meu irmão, nós precisamos, evidentemente, expor os que entendem, como eu entendo, que o fim da escala 6x1 e a implementação da escala 5x2 é uma questão de justiça, é uma questão de reconhecimento, de dignidade ao trabalhador, à trabalhadora. É a oportunidade de você conferir mais saúde mental, saúde física, a oportunidade que você confere de permitir aos cidadãos, milhões de trabalhadores, instantes a mais junto aos seus, junto à sua família. E isso termina por trazer também melhor capacidade e melhores condições produtivas. Então eu sou defensor para que nós implementemos esse que não é um avanço do Brasil, não é uma iniciativa isolada do Brasil. Essa experiência é uma experiência que tem sido adotada por outros países e de forma exitosa. Por essa razão, ou por essas motivações e fundamentos, é que eu sou defensor que nós, o mais breve possível, no Senado Federal, encaminhemos e implementemos, através de deliberação, espero que até o final do mês de junho, a aprovação dessa matéria. Eu lastimo, mais uma vez, porque é uma investida do bolsonarismo, da extrema-direita, daqueles que não respeitam o trabalhador, daqueles que não querem a dignidade na relação trabalhista entre empregado e empregador, a tentativa de postergar, de procrastinar esse processo de debate. Mas, enfim, eu acho que a maioria do Senado Federal tem a plena consciência da importância de nós aprovarmos o fim da escala 6x1 e a implementação da escala 5x2. E entre estes que são defensores da escala 5x2, eu me incluo de forma fervorosa, de forma vigorosa. Fico feliz por isso. Senador, o senhor recentemente também se posicionou por meio de redes sociais diante da repercussão que foi a Cagepa, que hoje é uma empresa 100% dos paraibanos, mas pode começar um processo aí, já começou um processo de privatização. Qual esse risco, senador, depois dessa abertura de privatização, a empresa Acciona comprando aí essa possibilidade de ter aí quase 3 bilhões no investimento com relação ao saneamento básico? Por que tanto alerta com relação a isso? Porque isso foi feito de forma nebulosa, às escondidas, sem nenhuma transparência, e hoje continua. Se não fosse por meio de alguns poucos jornalistas como você, que ainda deseja manter esse debate em curso, nós não teríamos oportunidades para falar sobre uma situação que é muito grave e que 90%, 95% da população paraibana não sabe o que está acontecendo.
Se você perguntar hoje, daqui onde eu me encontro, em Campina Grande, até aí, a Patos, em qualquer região da Paraíba, quem sabe como se deu esse processo, são poucos os que sabem. Por não saberem, não tem a devida dimensão das consequências do que João Azevedo e Aguinaldo Ribeiro, que é o governador de fato, não é de direito, mas é quem comanda o estado hoje, fizeram. Isso é um processo que vem se encaminhando, vem sendo urdido, vem sendo trabalhado, vem sendo orquestrado, não é de meses, é de 2, 3 anos. João Azevedo mentiu claramente quando em 2022 falava que não privatizaria a Cagepa, você se lembra muito bem disso? Lembro, sim. E privatizou. O processo é um processo de alienação, é um processo de entrega a uma empresa que é acusada no seu próprio país, Espanha, como também em algumas situações, em algumas presenças suas, também aqui no nosso Brasil, como uma empresa envolvida em corrupção. E o que acontece? Vão falir a Cagepa, porque a Cagepa deixa de ter acesso arrecadatório em relação a essa área desses blocos que foram alienados, e com isso quem vai perder? Você tem em tese 85 municípios que poderiam conseguir alguns investimentos e 120 e tantos municípios que não vão ter investimento algum. Então você deixa de ter manutenção, você deixa de ter esgotamento sanitário, você deixa de ter a presença de uma empresa e de um ativo que é importante do nosso estado, como é a Cagepa, que foi vagarosa, lenta e paulatinamente enfraquecida para que se chegasse a essa situação. Eu pessoalmente ingressei com uma iniciativa, uma ação popular. Estamos questionando esse escabroso acordo que foi feito às escondidas do governo de João Azevedo e o governo de Lucas Ribeiro com Aguinaldo Ribeiro. Muito bem, eu estou alerta com relação a isso porque eu vejo com extrema preocupação quando uma empresa como a Cagepa, de um estado como o nosso, que não é um estado rico, milionário, que só tem essa empresa estatal agora, porque o restante já foi entregue ao capital privado, de repente indo para uma empresa multinacional muito suspeita com relação a isso. Estou em linha com o senador veneziano Vital do Rego, que nos deu aqui o carinho dessa possibilidade de a gente conversar diretamente com o senador. Senador, nós temos acompanhado a nossa democracia também bastante fragilizada com relação aos ataques. Começou no 8 de janeiro, começou antes não aceitando a vitória do presidente Luiz Inácio, atentados dos mais diversos, um rompimento com a nossa democracia e mais recentemente isso continua agora com o presidente Donald Trump ameaçando a nossa soberania e democracia, atacando frontalmente agora com essa classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, o PCC, como organizações terroristas. Isso é, senador, de certa forma, uma intervenção direta na nossa soberania e na nossa democracia. Como é que o Senado, essa discussão a nível de Senado, tem acompanhado essa intervenção? Com a preocupação que qualquer país deva ter e deva expor e deva reagir. Na verdade, a preocupação dos Estados Unidos não é de fazer esse combate, porque se fosse, de fato, o de fazer esse combate, os Estados Unidos estabeleceriam com os países da América Central, os países da América do Sul, um tratado de fortalecer os nossos territórios, de fortalecer as nossas fronteiras, de poder impedir que o narcotráfico avançasse através das mesmas. Mas eles nunca fizeram isso. Existem outros interesses, outras dimensionadas intenções por parte dos norte-americanos, leia-se por parte desse governo, que é um governo que deseja controlar o mundo, deseja impor a sua vontade através de guerras, estimulando desencontros e desavenças, querendo se fazer impor por força da sua extraordinária
gigantesca e colossal força armamentista. Então, invade-se países, como foi o caso da Venezuela, a pretexto de dizer que está lutando pela democracia. Não, ninguém foi defensor, ninguém é defensor da ditadura venezuelana, mas isso não significa dizer que não seja do próprio povo venezuelano o direito de se fazer soberano e tomar as suas próprias decisões através do voto. Ninguém está defendendo Maduro, porque eu não sou defensor de um ditador como Maduro. Agora, é preciso que sejam respeitadas aquilo que o direito internacional estabeleceu. E os Estados Unidos não querem fazer isso. Quando agora eles querem intervir, né, no Brasil, mais uma vez, através de um novo processo de tarifaço que vai impor prejuízos ao nosso país. Por quê? Porque os seus interesses dos cartões de crédito estão submetidos a questionamentos. Eles que são defensores da economia de mercado, da economia livre, entre as propostas que melhores se apresentarem aos seus clientes, eles vão e dizem, não, eu estou me sentindo aqui preterido, eu estou me sentindo, e aí invadem sobre a nossa soberania. E o mais grave é porque a gente observa que são pessoas do nosso próprio país que deveriam ter a obrigação de defender a nós, que se levantam contra a gente. É o caso de Eduardo Bolsonaro, é o caso de Flávio Bolsonaro. Isso é muito delicado. Ninguém é a favor de organizações criminosas. Absolutamente. As organizações criminosas estão asfixiando a todos nós. Mas nós precisamos, nós próprios, tomarmos as devidas e cabíveis iniciativas para esse combate. E não que outro país venha, invada a nossa soberania, invada essa nossa condição de definir a melhor forma de fazer esse combate. É muito preocupante e o Senado Federal não pode desconhecer isso. Tudo bem, senador, nós já estamos caminhando aqui para o finalzinho, mas eu diria que nós estamos num período, né, muito complicado também no que diz respeito ao cenário eleitoral, não só aqui na Paraíba, mas a nível do Brasil. A nível de Paraíba, o senhor é pré-candidato, né, à reeleição como senador pelo estado e está aí numa lista até muito privilegiada, porque o seu nome continua sendo um dos nomes mais acolhidos com relação à possibilidade de representar o nosso estado nessas duas vagas no Senado Federal. O prefeito Nabor Wanderley renunciou à prefeitura e recentemente foi especulado na própria imprensa que a Daniela Ribeiro, a mãe do Lucas, né, estaria fazendo uma possível manobra diante do Nabor Wanderley não subir nas pesquisas, poder vir a ser o vice de Lucas Ribeiro. Como é que o senador veneziano tem se mantido tão firme com relação ao nome ainda ser um dos preferidos do povo paraibano em meio a esse poderio econômico da família Mota Wanderley, tendo aí Hugo Mota na Câmara Federal? Irmão, com trabalho. Essencialmente, não é senão por força, evidentemente, daquilo que Deus nos permite, que é o de nos manter com saúde, com vigor, para continuar trabalhando, para continuar produzindo, para continuar entregando. Esse trabalho, efetivo trabalho, são os resultados de um mandato de 7 anos e 6 meses. Me permite, Josivan, eu não sou uma invenção, eu não sou uma candidatura imposta, eu não quero comprar um mandato, nem me permito comprar um mandato, por 2 razões. Primeiro, porque eu discuto política de outra forma. Segundo, porque eu não tenho recursos, não sou financiado por nenhum grupo de sistema financeiro ou qualquer um que o valha. Eu trabalhei durante a minha vida por uma vocação que Deus me permitiu ter de estar na vida pública, como vereador, como prefeito, como deputado, como senador. Nesses 7 anos e meio, vocês veem o que nós estamos produzindo.
É um mandato que tem postura, é um mandato que tem respeitabilidade, um mandato que tem presença em defesa da Paraíba, do municipalismo, dos nossos municípios, de entregas. São mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais que nós espalhamos pelo nosso estado através de uma ação efetiva, resolutiva e eficiente. A gente sofre, claro, é uma campanha dura, é uma campanha desigual, é uma campanha artificializada, é uma campanha onde os nossos oponentes querem se impor através das condições materiais que dispõem, mas eu acho que o paraibano, meu amigo e minha amiga, no momento oportuno fará a leitura, fará a observação, fará aquilo que é fundamental para mim, para você, para todo e qualquer eleitor, é observar de forma racional e objetiva quem trabalhou pelo nosso estado, quem tem um histórico de trabalho e de resultados pelo nosso estado. Ademais, as outras situações que envolvem os meus oponentes, eu não tenho como falar, não devo falar, até porque não me diz respeito. Quando você me pergunta como é que eu estou nessa luta muito desigual, com trabalho, com entrega e com resultados, com decência, com efetivo respeito à população, sem estar envolvido em quaisquer escândalos, sem estar envolvido em quaisquer situações indesejáveis, ilegítimas ou ilícitas. Muito bem. Estou em linha com o senador Veneziano Vital, é o primeiro vice-presidente da Câmara do Senado Federal, nos dando essa entrevista, falando sobre pontos extremamente sensíveis, não só a Paraíba, mas a nível de Brasil. Senador, agradeço profundamente a sua atenção para com o programa Polêmica da Rádio Espinharas de Patos. Deixo os microfones abertos para suas considerações finais e, repito, agradecendo pelo seu empenho também nessa grande batalha que é a batalha pela soberania. Tenha certeza, meu irmão, não abro mão, se Deus me permitiu, não porque eu quisesse, até porque ninguém gostaria de ter vivido aquele 8 de janeiro de 2023, mas se Deus me permitiu, na condição de presidente do Senado, substituindo o presidente Rodrigo Pacheco, que não se encontrava em Brasília, poder estar à frente na defesa das nossas instituições, na defesa do Congresso Nacional, na defesa da nossa República, graças a Deus assim eu fiz e continuo a fazê-lo. As demonstrações, elas são evidentes, elas são claras, elas são inquestionáveis, como também o de poder, durante esse período de 7 anos e 7 meses, 6 meses, fazer pelo nosso estado. Me sinto muito, muito, muito gratificado e à vontade de falar, como estou falando a você, pela sua generosa atenção e de todo o corpo jornalístico da Espinharas, a Patos e aos demais outros municípios, sobre aquilo que nós fizemos. E fizemos sem envergonhar a Paraíba, e fizemos sem deslustrar os paraibanos, e fizemos sem macular a história da Paraíba no Senado Federal. Com firmeza, com postura, com compostura, a gente pôde traduzir a expectativa dos que e das que votaram em mim em 2018 para dizer, olha, valeu a pena acreditar em Veneziano, porque Veneziano entregou, e graças a Deus nós temos entregue. Um grande abraço a você, muitíssimo obrigado pela sua forma extremamente cavalheirística, atenciosa, generosa de poder nos recepcionar. Logo, logo, quando pudermos, pessoalmente, nós nos faremos presentes nos estúdios. Grande abraço, boa noite a todos, uma ótima noite. Eu que agradeço. Esse aí foi o senador Veneziano Vital, nos dando aqui essa entrevista.